bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Retrospectivas e Perspectivas, né? Celebrando aqui os 20 anos da nossa congregação Sal da Terra da Avenida 90, na cidade de Goiânia, no setor sul de Goiânia. Muito bom mesmo, nós já tivemos o primeiro episódio muito emocionante. No primeiro episódio a gente falou muito sobre o que está por baixo da terra, né? A fundação que nos trouxe a Goiânia, né? Tivemos a presença do Paulo Júnior do Almir conosco e o Neemias e foi maravilhoso. Se você não assistiu, assiste lá o primeiro episódio também, porque agora nós vamos numa sequência. E para essa sequência nós estamos aqui, né, com Roberto, Adriano e Neemias, deixar cada um se apresentar um pouquinho. Eu sou o Marcos Rocha, casado com essa moça maravilhosa, Roberta, e somos um dos pastores da congregação Sal da Terra da 90, e é uma alegria a gente poder estar aqui lembrando da história e tantos memoriais que Deus nos deu, mas também, né, não vivendo numa nostalgia do que ficou para trás, mas que esses memoriais nos arremetam sempre para uma perspectiva, né, à frente. Então, gente, meu nome é Roberta, sou esposa desse homem de Deus maravilhoso, Marcos Rocha, Roberta Rocha. E somos pais de 3 filhos lindos, né? Larissa, nossa filha primogênita, que vai casar em outubro. O João Marcos, que tem 20 anos hoje, e o Luiz Felipe tem 19. E eles são praticamente goianos, porque chegamos aqui com eles com 4 anos, 2 anos e 1 ano. Então, contar a nossa história é um privilégio, é uma alegria para o nosso coração, né, Marcos? Porque a gente sabe que Deus constrói a sua história através da nossa história. Então, a gente precisa ser lembrado das histórias que vêm antes da gente, para que os nossos filhos também entendam que eles estão continuando a contar uma história, né? Nós não somos os protagonistas dessa história, nós somos aqueles que Deus escolheu para contar a história dele na Terra. Então, é um privilégio a gente estar aqui nessa tarde com os nossos amigos queridos do coração, Neemias e Adriano. Adriano. Eu sou Adriano, sou casado com Laís, eu sou pai da TT, pai do Adrianinho e pai do Luciano. Tenho, assim, muita honra, para mim é privilégio estar aqui, estar com vocês, amigos queridos. Lembrando que, assim, quando vocês vieram para cá, nós éramos vizinhos, né? Então, assim, a gente tem uma história muito boa junto. Presente de Deus. E, então, estou muito agradecido desse convite e dizer para vocês que é uma honra estar aqui. Esse é o famoso Adriano, que o Paulo Júnior, né, citou no final do primeiro episódio, e agora nós estamos aqui com ele presencial. E foi mesmo, Adriano, é importante a gente lembrar sempre disso, né? Primeira casa que nós moramos em Goiânia, quando chegamos de Uberlândia, foi por causa do Adriano e da Laís, né? E fomos muito bem recebidos, porque era um condomínio pequenininho, e eles já moravam lá. E fruto disso, nós tivemos uma época que tinha 6 famílias da Igreja Sal da Terra morando nesse condomínio. Era uma congregação. Era praticamente uma congregação do Sal da Terra, mas nossos filhos puderam crescer, né, uma parte da vida deles juntos, e foi muito saudável mesmo, muito privilégio, desde lá, ser amigo dessa casa, né? Bem, eu, Neemias, como todos estão citando, eu quero deixar também aqui registrada a Raquel, que é minha esposa, com a Ana e o João. O João nasceu dentro desse processo aí. A Ana, por volta de 2 anos de idade, ela tinha, quando a gente teve essa mudança, né? Esse grupo que começou a se reunir, foi em torno de 2002, que a gente começou esse processo, que veio desencadear em 2004, né? A gente ir para 90. Então, eu queria não só honrar a minha casa, mas honrar as famílias que começaram isso, né? A gente está aqui, talvez por uma questão de logística, de facilidade, de alguma forma a gente está aqui representando muita gente. Então, deixar, assim, lembrar, né? Nós terminamos o episódio passado falando, honrando a vida do Boaz, da dona Marta e toda a sua casa, que realmente foi muito importante nesse processo, mas a gente tinha outras pessoas, outras famílias
para eu não me perder aqui e falar umas e deixar outras, eu não vou citar, mas vocês sabem aí que estão às vezes escutando e que são várias famílias e a gente tem o privilégio, a gente tem o privilégio de estar aqui por questões logísticas de facilidade gravando aqui, mas cada um de vocês poderia estar aqui e a gente então quer honrar esse momento, agradecer a vida de vocês, o que Deus fez, o que foi semeado a partir de vocês e o que se transformou essa árvore frondosa hoje que dá frutos e é espalhado esses frutos, exportações de frutos, enfim, tem todo um trabalho que foi desenvolvido a partir da casa de cada um de vocês. Então, deixar isso bem registrado. Que bom. A gente vai falar mais um pouquinho sobre esse processo das 16 famílias, né, que foram mesmo lá aquelas famílias plantadoras, né, da congregação Sal da Terra. Dar uma ideia, Marcão, acho que talvez em algum momento a gente pode deixar registrado lá essas famílias dentro do podcast, né? Isso. Trazer e tal, todas as famílias lá registradas deles, que né? participaram desse processo inicial. Algumas não estão mais com a gente, mas acho que é importante a gente colocar em algum momento aí, né, registrado. Tá bom. E o Adriano chegou bem ali no comecinho, né? Na verdade, antes de ser plantada a congregação na 90. Então, fala pra gente, Adriano, como é que foi essa chegada sua, né? Eu morava num prédio ali na T28, na T38, e tinha um casal muito querido, que a gente era muito amigo, que era o Lau e a Marisa. E o Lau e a Marisa começaram um PG, né? Um pequeno grupo dentro do apartamento deles. Na época eu não era nem convertido, na verdade, e a Laís insistia muito comigo, aquela mulher me salvou já algumas vezes. E ela falou, não, vamos lá. E o Lau, a gente conversava bastante, né? O Lau, eu tenho grande amizade por ele. E ele me convidou, eu falei, não, eu vou. E aí lá eu comecei a conhecer as pessoas, né? Boa parte dessas famílias estavam lá, estava o próprio Boaz aqui, que assim, que cara sensacional mesmo. Boaz e Noel, tinha muita gente ali, a Sueli e o César, né? A gente estavam lá. E aí a gente falei, não, eu quero viver o que esse pessoal está vivendo, eu quero conhecer, quero beber dessa água que eles estão bebendo, porque eles estão muito bem aqui, eu não estava numa época muito boa, e eu queria entender o que era aquilo. E comecei a frequentar esse PG, e aí o negócio foi crescendo, a gente já não estava cabendo dentro da casa do Lau e da Marisa, lá o apartamento... Isso foi, você lembra a época que foi isso? Foi 2000 ou 2001? Não vou lembrar assim não, mas eu acho que mais ou menos isso, 2001. 2001. Acho que foi mais ou menos nesse período onde o Júnior estava vindo algumas vezes. Isso, 2001. E mais eu ou menos conheci no período, o Júnior lá. Mais ou menos no período que nós estávamos com essa saída desse grupo, que alguns estavam lá com a gente na Presbiteriana e tal, né? E a gente então foi juntando essas pessoas de uma certa forma desigrejados, né? Talvez não exatamente como se diz desigrejado hoje na literatura que está sendo, mas assim de alguma forma buscando algo novo para caminhar, né? E aí a PG é um modelo que a gente gosta muito até hoje. Né? Era um pequeno grupo que muitos, como a gente já falou no primeiro episódio, conhecia o Sal da Terra, conhecia, portanto, o Paulo Júnior, começaram a convidar o Paulo Júnior para vir, né, algumas vezes, e assim que o Adriano conheceu. Lá eu conheci Paulo Júnior, e foi quando o grupo foi crescendo, nós fomos para uma tenda que era dentro da escola lá da Silvia Bueno, né? Do César e a Sueli. Aí já tinha um formato mais de igreja mesmo, já... E o Paulo Júnior vinha algumas vezes, né? Ministrar lá, né? E numa dessas vezes que ele veio lá, ele ensinou uma receita de macarrão e lá eu me converti. Eu gostei desse gordinho aqui, tá falando um negócio bem interessante. E aí, logo depois, a gente
foi se aproximando, eu fui ficando, né, encantado com isso e queria viver cada vez mais aquilo. Então a gente foi ficando próximo, eu acompanhando mais de perto isso, a Laís sempre muito envolvida, a Laís sempre muito acolhedora, né? Ela sempre teve essa característica, né? A nossa casa sempre acolheu bem, então a gente acabou depois por uns processos diversos lá, Deus deu uma limpada na gente lá e eu fui morar lá no condomínio, no Gautier Cardoso lá, e logo uma visita que o Júnior fez, ele estava com um problema de que precisava se mudar, ele mudou, a gente conseguiu uma casa para ele lá, nós somos ficando vizinhos lá. E aí aí a gente começou, aí já nos encontros que a gente tinha semanais, aí o Gilberto... Isso, num primeiro momento, né, Adriano, a gente, no modelo que o Júnior, eu acho que colocou aqui, se não me engano, na última palavra dele, falou um pouco sobre a forma com que a gente desenvolveu a plantação da igreja, onde a gente ficou um tempo fechado, né, para depois, então, começar a abrir, e inaugurou e depois começou a abrir para as pessoas, que foi na 90. Então, a gente inicialmente se reunia, nós nos reunimos na casa, se eu não me engano, da família do César, que tinha uma casa ali não sei se era exatamente no setor oeste, no Coimbra. Eu lembro de alguma coisa por ali que a gente ia, agora eu não lembro exatamente onde mas eu acho que era mais ou menos perto da casa do Noel, hoje, onde ele mora, naquela região ali. Não sei se ali é oeste ou... enfim, naquela região ali. E depois de um tempo a gente foi para a fábrica da Nato Farmos, que era na T63. Então, a gente usava lá o auditório, a parte de cima, e nós éramos mais ou menos, 50 pessoas, se eu não me engano. E nós ficamos ali uns meses, né, bons meses, até a gente começar a fazer um trabalho de busca pelo imóvel, né, que a gente foi buscar, enfim, isso aí já é uma outra, não sei se vai entrar alguma coisa antes. O primeiro culto, em 90, era uma quadra de futebol lá. Era uma quadra de futebol, era uma escola, né? Ali era uma escola antigamente, a parte de recreio dos alunos era feita ali. Era o ginásio, o ginásio ali. Ali era como se fosse um ginásiozinho para as crianças brincarem. Não, como se fosse, não, era um ginásio. Era um ginásio, inclusive, né? a quadra ainda estava marcada lá no chão, lá, o Gilberto lá, o nosso primeiro uberlandense que veio para cá, né? Depois e nós temos arquibancada até hoje, né, gente? Lá. Uma característica. Tá firme. Mas então acho que é importante, né, a gente, porque talvez muita gente ache que a 90 foi a primeira, né, Igreja Sal da Terra em Goiânia, mas não foi, né? Na verdade, esse grupo que se reunia na casa do Lau, depois ali na escola, depois fomos para T28, e a partir da T28, então, que essas 16 famílias, né, foram nós saímos para abrir uma nova congregação. Para abrir, para plantar uma nova congregação. E usamos esse modelo que foi citado. Modelo e aí passou por esse processo. Muito importante, porque foram 6 meses ali trabalhando, né, a relação dessas 16 famílias, para que essas famílias estivessem mesmo bem unidas, né? Nós fazemos reuniões nas casas também, enfim. Isso foi um processo muito novo para a gente que estava buscando alguma coisa diferente, nova, talvez retornar aquilo que era o princípio da igreja, de alguma forma, que a gente buscava. Tínhamos várias experiências, né, dentro do contexto nosso lá, de problemas dentro de alguma comunidade, e a partir dessas reuniões a gente foi sedimentando algo mais, buscando a palavra, desenvolvendo estudos, trabalhando a carta de princípios e valores, e a partir daí a gente foi formando, né? Eu não sei exatamente, mas eu acho que quase na totalidade daquele grupo que começou chegou ao final. Não me lembro se no processo de 6 meses talvez tenha saído um ou outro, mas foi muito pouco.
mais de 90%, continuou nesse processo, porque era uma coisa nova, muita gente às vezes não estava entendendo o que estava acontecendo, mas foi muito importante e a gente tem usado até hoje, né? Nós estamos agora, nesse momento, trabalhando uma nova congregação usando também esse método. Mesma coisa. Mesma exatamente. coisa para que E olha, 20 e olha anos que depois. Interessante, né? Nessa nova plantação, esse grupo e tal. Esses dias nós nos reunimos num local lá em que a gente fez a primeira reunião desse conselho plantador com a liderança. A primeira reunião da liderança da 90 foi no mesmo local. Então, assim, 20 anos depois, foi lá na Fazenda Maralina, nós reunimos lá, a primeira reunião desse conselho com a liderança foi lá na Fazenda Maralina. 20 anos depois, nessa nova plantação, a primeira reunião do conselho plantador com a liderança no mesmo local. Graças a Deus, né? É uma história que nós vamos contar para frente, porque nós continuamos plantando outras igrejas a partir da 90. Mas eu quero dar a ênfase no que nós estamos falando aqui sobre a questão da relação, que é a nossa característica enquanto Ministério Sal da Terra, né? A gente crê nessa relação que Jesus nos ensinou, que é de casa em casa. A igreja se forma a partir desse convívio relacionar um com o outro, né? De chamar pelo nome, de comer na casa de um de outro, de conhecer os filhos e de saber aquilo que são as nossas intimidades, porque é isso que é família e é isso que Cristo nos chama para ser. E é tão precioso a gente estar aqui, né? Com o Adriano e com o Neemias, né, amor? Porque são duas casas que nos receberam nessa terra. Né? Nós mineirinhos chegando no Goiás e é muito lindo ver que a nossa vinda para cá foi uma vinda recebida de amigos que a gente não conhecia, mas que já eram nossos irmãos, que abriram suas casas e seus filhos são amigos dos nossos filhos, né? Então, a Larissa é a irmã que a Ana não tem e a Ana é a irmã que a Larissa não tem. Né? Ana, filha do Neemias. E o João Felipe, quando a gente chegou aqui, estava na barriga da Raquel, eu me lembro muito bem. E é muito interessante, porque chama João Felipe. E é o nome dos nossos dois filhos. Um é João Marcos, o outro é Luiz Felipe. Então, é uma sincronia do planejamento de Deus, assim, como o Paulo Júnior bem disse no episódio anterior, né? Aquilo que Deus arquiteta de encontros, né, com detalhes para nos lembrar que ele está construindo essa história, né? A gente teve o privilégio de morar junto, né, Adriano, assim, juntos no mesmo condomínio, e fomos para lá porque vocês indicaram esse lugar para a gente chegar e morar, e com certeza guiado por Deus, porque como foi um lugar onde nós vivemos família, né? Verdade. Ali a gente ia para a calçada do nosso condomínio e a gente ficava horas conversando e os nossos filhos brincando. Então, os nossos filhos chamam vocês de tios, os filhos de vocês chamam a gente de tios. E a nossa história é uma história onde a gente construiu ela, apesar de todos os desafios que é mudar de uma cidade, de uma cultura, e, né, sair de Uberlândia, que é uma cidade do interior, e vir para uma capital, mas a gente saber que esse movimento é um movimento do reino de Deus e é de família para família. Isso não é é de tão instituição para interessante, instituição. Roberto, que você me fez lembrar um negócio aqui. Eu me lembro uma vez que o Luciano sumiu. E a gente não achava, e lá dentro do condomínio. A gente ficava mais ou menos tranquilo, porque estava dentro do condomínio. E aí, de repente, ele volta para casa. Eu falei, cara, onde você estava? Né? Dando uma bronca nele. Não, estava com o Timarcão. Aí pronto, resolveu. Então, como diz o outro, eu sei que estava cuidado, eu sei que estava resolvido. Provavelmente soltando pipa, né? Não, ele estava lá na sua casa. Na nossa casa. Então, assim, mas como de diversas vezes também, assim, os seus meninos iam fazer alguma coisa, eu chamava a atenção deles lá, assim, porque a gente tinha essa liberdade e essa autoridade um com o outro, né? Os nossos filhos, realmente, a gente tratava ali como iguais ali, e como você tinha liberdade de chamar a atenção do Adriano, do Luciano, e opa, vem cá, peraí, né? Então essa liberdade, essa autoridade, essa harmonia que a gente conquistou lá é muito interessante, né? Assim, não é só porque nós éramos vizinhos, mas é porque Deus quis assim. É verdade. Então,
A gente chorou muita coisa junto ali, riu muita coisa junto, dividiu muita mesa. Isso é fantástico, né? Assim, o Neemias, que também não estava no condomínio, quantas vezes a gente também passou uns perrengues juntos. Ixi, muita coisa, né, Adriano? Já passamos muita coisa junto e eu não estava diretamente, mas acaba que a casa da Cris do Emerson estava lá e a gente morou lá um tempo também e acabou juntou, né? E como eles também estavam, e o Paulo Júnior, enfim, isso foi algo muito forte. Mas me lembrei de uma das coisas mais... Um desses processos que nos ajudaram a trabalhar essa relação que a Roberta colocou, que foi logo no início, nós, pelo menos um grupo inicial, nós começamos a nos reunir, os homens, para almoçar. E um dos lugares que a gente começou aí foi no Boiadeiro. Você lembra disso, Adriano? No Boiadeiro, na T2, lá no final da T2. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira. A gente se reunia lá e a gente comia junto, né? Nós almoçávamos juntos às segundas-feiras, se eu não me engano. Depois nós fomos mudando de lugar, enfim, esse projeto cresceu, ele abriu em relação à própria igreja abriu os processos. Nós fizemos isso em vários lugares, passando pelo o restaurante do seu irmão, né, Adriano? Fomos para o Nazir lá, ficamos muito tempo no Papillon, fomos para o Adris Hotel, rodamos por muitos lugares. E foi um projeto que eu tenho muitos testemunhos, né, de pessoas Porque iam homens de várias outras igrejas. Não, e não só de igreja, que eram convidados nossos que não eram de igrejas, mas ali encontravam algo diferente. Ao redor da mesa. Algo que não... Eles experimentavam a igreja que não é oferecida aí por aí. É uma igreja diferente. Não a nossa igreja, não estou falando da nossa, estou falando das relações, estou falando da amizade, estou falando da oportunidade de poder contar um com o outro e de ter um tempinho durante a semana onde eles tinham essa condição. E de uma certa forma, muitos anos depois agora, juntando todos os grupos, né? Porque hoje nós somos, sei lá, mais de 10 comunidades aqui dentro, 12 comunidades aqui dentro de Goiânia. Foi desenvolvido o trabalho com o Fio do Bigode, que voltou, então, uma característica que começou lá há 20 anos atrás ou mais, enfim, mais ou menos isso aí. Eu acho que a gente está conversando aqui sobre... Lembrar dessas coisas. É muito bom e eu acho que a gente está conversando aqui sobre um dos pilares da igreja, né? Eu acho que é importante a gente recordar, né, alguns pilares onde nós nascemos e isso tem sustentado a nossa forma de ser igreja. E um desses pilares, sem dúvida nenhuma, é a relação, né? Nós entendemos que igreja é a família de Deus e um lugar para a gente se relacionar. E nós entendemos que a igreja vai muito mais além do que um prédio onde a gente se reúne ali na 90, mas nós estamos dando testemunho aqui das nossas casas, né? Eu estava conversando com o Adrianinho, que é o filho do Adriano, que está aqui por trás das câmeras, e ele estava dizendo, né, disso, né? A igreja era uma extensão, né, a minha casa, né, da minha casa. Então, e ele era uma criança, né? Então, ouvir isso de um jovem hoje, né, dando esse testemunho, a percepção de uma criança a respeito da igreja. Porque às vezes a gente vai falar hoje, vai perguntar hoje sobre como as crianças têm uma percepção da igreja, e às vezes fala, é aquele prédio com uma cruz em cima que a gente vai uma vez por semana, aos domingos, né? Então, ouvir essa perspectiva de um filho nosso, né, quando criança, dizer que, olha, a igreja era a extensão da minha casa. Eu acho que é muito importante, isso fala para nós de uma saúde, né, no processo, né, lembrando que o próprio Sal da Terra, em 1987, 88, ele começou em uma casa. Começou na casa do pastor César, em Uberlândia, né, e era um pequeno grupo, como o Adriano deu testemunho aqui, que aqui também em Goiânia começou dessa forma. Então, e começou dessa forma sem a gente planejar, né? Mas é importante entender que isso é parte do nosso DNA. Então, a 90, ela não começou na 90, né? Como, na verdade, ela em Goiânia começa na casa do Lau, né? E da Marisa. É importante a gente honrar também esse casal que abriu a sua casa, né? E durante um tempinho ali recebeu
essas outras famílias? Porque isso dá trabalho. Lembrar do Gustavo e da Lívia também nesse processo, que eram Os novos filhos, e participaram desse processo também. Os filhos do Lau e da Marisa, exatamente. Mas é importante a gente dizer isso, por quê? Porque isso é parte do DNA do Sal da Terra, isso é parte do que a gente crê. Viver igreja não simplesmente numa religiosidade, né, mas viver a igreja como numa espiritualidade que é parte do nosso dia a dia, envolve as nossas casas, entra, né, dentro das nossas casas, né, passa por dentro das nossas casas, e a gente entende que a igreja precisa viver isso, né? Não é só da minha intimidade para fora, mas a igreja passa por dentro da nossa intimidade, né? Nossos filhos entravam e saíam das nossas casas, né? E até hoje. E isso é uma coisa muito saudável, mas dá trabalho. A gente aqui está falando das coisas que são bênçãos e alegrias, mas a gente não pode deixar de dar testemunho, até para encorajar, que faz parte todo o trabalho. Você abrir a sua casa, custa dinheiro, custa nas nossas emoções, né? Custa a gente se expor, né? A nossa intimidade. Eu não acredito que a gente possa viver igreja sem essa contabilidade do nosso coração, da nossa intimidade. Então, o povo de Deus, para entrar na Terra Prometida, né, lá em Gilgal, que foi aquele episódio bem marcante ali, relatado no livro de Josué, nos primeiros 5 capítulos de Josué, o povo, para entrar na Terra Prometida, os homens tiveram que circuncidar um ao outro, né? Isso fala de uma intimidade, né, que eles deveriam manipular a intimidade do outro. E é interessante porque eles já estavam avistando Jericó. Jericó era uma grande batalha, muralha, mas eles tiveram que, durante 3 dias, a Bíblia relata que eles tiveram que se tornar vulneráveis. Por quê? Porque um feriu o outro. E quantas vezes nas nossas relações nós vamos ferir o outro, não é? Quantas vezes nas nossas relações isso vai acontecer? Por quê? Porque a gente não tem medo dessa intimidade. Então, acho muito importante dizer que, para nós, né, isso é um dos pilares do que a gente acredita em ser igreja, né? E você falando disso me faz lembrar que uma das primeiras coisas que nós fizemos, na verdade, que nós encontramos quando nós chegamos aqui, porque em 2006, quando nós mudamos, a igreja já se reunia na 90, né, há 2 ou 3 anos antes, né? Um ano e pouquinho. E já existia um movimento das mulheres chamado Entre Amigas, que era um movimento nas casas. Então, as mulheres já tinham entendido que elas queriam estar na casa uma da outra. Para quê? Era uma tarde de terça-feira com o intuito de orar, uma pelas causas das outras, pelos filhos, por qualquer que fosse o motivo que ela estivesse precisando. E esse movimento do Entre Amigas, ele foi só se multiplicando. Teve anos que a gente tinha 4 casas toda terça-feira. Então, a gente, desde que a igreja praticamente foi plantada, eu não lembro se começou isso no primeiro ano, mas deve ter sido logo em seguida, porque quando a gente chegou já estava implementado. Até a pandemia, nós tínhamos reuniões do Entre Amigas em todas as casas. Todas as casas, não, todas as terças-feiras, né? Quando o MOL foi plantado, em 2000 Congregação do Alfamol foi plantada em 2008. 2008, também lá começou o projeto de Entre Amigas, que era esse projeto de casa em casa, né? E é maravilhoso, porque até hoje, a gente vive ele de outras formas, fazendo eventualmente nas casas, entendendo esse valor, que nós não temos como a gente ser igreja se nós não formos família. Se não tem como ser família se nós não abrimos as nossas casas. As nossas casas revelam quem a gente é. As nossas casas acolhem sem palavras. As nossas casas colocam as pessoas que amamos e que queremos amar em volta da nossa mesa. E por isso, por si só, fala de acolhimento, né? E isso é um grande desafio para a gente hoje como igreja, porque hoje, principalmente pós-pandemia, a gente luta contra uma comodidade de você estar apenas se relacionando naqueles encontros que são práticos para você. Então, você faz muita coisa virtual, você faz muita coisa remota, e isso não resgata o valor mais intrínseco do evangelho,
que é o comungar de casa em casa. Então, nossa perspectiva como crescimento, depois desses 20 anos, eu creio que uma delas é a gente não perder essa essência, que dá muito trabalho, mas que também é mandamento, que também é onde Deus ordena a bênção e vida para sempre, né? Que é onde estão juntos ali os irmãos. Sabe que essa questão de ordenar a bênção é tão interessante que uma vez eu cheguei em casa, eu estava com a cabeça muito quente, muitos problemas, e a Laís tinha convidado o Humberto e o Paulo Júnior e o Humberto, pai do Humbertinho, Zé Humberto. do Zé Humberto, para jantar lá em casa. É ótimo. E a hora que eu cheguei em casa e vi a mesa posta, aquele negócio, a última coisa que eu queria Naquele dia. naquele dia era encontrar e não sei o quê. Mas, Ficou caladinho. quietinho, sentei. O Neemias era convidado também, mas tinha jogo do Fluminense, ele não foi. É bem possível. Bem E eu possível. vacilava a ESPN, então. E nesse dia, eu estava prestes a fazer um negócio que eu achava que é muito bom e não sei o quê. E nesse dia, a gente, jantando e tal, eu comentei com o Zé Humberto, essa questão, e ele falou, não, vem cá que nós temos que morar com você, porque esse negócio não é bom para você. Olha que interessante. Num jantar que eu não queria ir, aliás, que eu não sabia que ia acontecer, que eu cheguei em casa, tinha... E realmente, assim, era Era a conversa que você precisava. Era a conversa que eu precisava. Então, as pessoas que eu não esperava, Deus colocou lá para conversar comigo. E o Júnior, logo em seguida, falou, não, se o Zé Humberto está falando isso para você, é porque ele entende, ele era um negócio no loteamento, ele já conhecia bem dessa história. E eu estava... Então, assim, essa questão de você abrir a sua casa, dá trabalho, dá isso, mas você também é abençoado. É. E muitas vezes por questões que você nem imagina. Isso foi assim, isso foi tão marcante para mim que na hora você dá uma resistência, né, e tal, né? E foi uma noite fantástica, maravilhosa, a gente se divertiu pra caramba, tal. Então todo aquele mau humor que eu tinha, toda aquela tensão foi desfeita naquela mesa. E ali também houve um livramento para mim de um negócio que eu estava entrando que ia ser muito ruim. E eu já vinha de fazendo muitos negócios ruins, então foi um negócio, assim, muito bom, de um jantar que eu não queria, que eu não sabia, e que chegou lá e foi abençoado desse jeito. Então, essa questão da gente também estar disposto a abrir, né? Eu me submeti, porque eu podia chegar e falar, não vou participar desse jantar, né? Não sei o quê, mas submeter e falar, não, né? Escutar as esposas da gente nessas horas também é importante. E na verdade, o jantar já havia sido marcado com o tempo. Eu que tinha esquecido, eu não tinha. Então, assim, é muito interessante. Você estava falando isso, né? Sobre, olha, a gente abre as nossas casas, a gente é abençoado também. Foi marcante isso para mim, porque foi um jantar, assim, maravilhoso, e me livrou de um negócio terrível que eu ia participar. E esse testemunho seu, Adriano, nos leva para um segundo pilar, né? Assim, um segundo princípio, né? Para nós como igreja, que é muito vital, é muito importante, que é uma vida em conselho. Então, você estava ali sozinho, né, enfrentando uma situação e, de repente, 2 amigos, irmãos, foram na sua casa, num ambiente informal, que é o que nós falamos no primeiro episódio, né? Você não precisa marcar uma reunião para isso, mas naquele ambiente informal é o ambiente onde a vida é derramada, onde o conselho de Deus é estabelecido, onde a gente encontra a sabedoria. Como a palavra de Deus diz, que na multidão de conselho a gente encontra sabedoria. E isso para nós é inegociável como igreja, é um outro pilar muito forte, né, para nós a respeito da vida do cristão. O cristão não pode andar sozinho, não pode viver sozinho, né? O cristão não pode compartimentalizar a sua vida em várias caixinhas, né? Mas ele precisa se submeter aos irmãos para que nesse ambiente de uma submissão mútua a gente encontre uma direção de Deus, porque Deus se revela na comunhão. Deus se revela num ambiente de amor e de respeito, e de honra e de submissão. Nesse lugar, a gente ou consegue discernir a voz de Deus, né? O conselho não é nem tanto para a gente chegar num denominador comum, né, a respeito das várias opiniões dos vários conselheiros,
mas o conselho é justamente a gente submeter a vida um ao outro para que, então, nesse ambiente de humildade, né, de considerar o irmão, nesse ambiente de amor e honra, Deus possa falar. Porque esse é o ambiente onde o Espírito Santo fala. E isso está sendo cada vez mais raro, né, na vida das pessoas e também na vida, né, de grande parte da igreja, né, do Senhor Jesus, que tem caminhado de uma forma onde, às vezes, um líder toma as decisões todas e vai conduzindo e liderando. Então, acho muito importante, né, falando a respeito dos nossos princípios e valores, a gente ser relembrado sobre essa questão da importância. E a própria igreja, né, ela é dirigida e governada por um conselho realmente de irmãos, né, cheios do Espírito Santo, que vão trazer essa direção de Deus para a vida de toda a congregação. E naquela época era muito mais fácil essa relação, porque era um grupo menor. E na intimidade é mais fácil você conhecer, abrir o coração, né? E por isso a gente tem um esforço muito grande para valorizar, para que as pessoas entendam a importância do pequeno grupo, né? Porque é na casa, na mesa, na relação que as coisas acontecem. No grande auditório, outras coisas acontecem, né? Mas é na casa que a intimidade acontece. Nós, intencionalmente, buscamos e queremos cada vez mais estar nesses grupos menores, nesse momento, né? Que muitas vezes não é fácil, no sentido das pessoas entenderem esse processo, mas depois que entendem, é algo sem volta, né? Onde elas realmente vão compreender a importância da reunião, da igreja delas, da amizade, da relação, e as coisas acontecem de uma forma muito natural. Então, no começo é mais fácil, né? Então, a gente valorizar agora nós estamos com algumas congregações sendo abertas. Esse momento é muito importante, é um momento de solidificação, um momento de intimidade, que já com o crescimento você não tem a mesma condição, não tem um tempo suficiente para estar com todos, então você tem que novamente se buscar um grupo menor e assim sucessivamente. Mas é interessante que nesses 20 anos eu fiz parte de vários PGs, né? Liderando alguns, fazendo parte de outros e tal. E amizades estabelecidas nesses PGs, eu me lembro do primeiro PG que eu participei, são amizades que duram até hoje. Então, mesmo que não seja o mesmo PG, as relações constituídas ali, essas né? relações, essas ligações ali, os tendões, os músculos foram unidos de tal forma que não se rompem mais. Então, mesmo que você multiplique o seu PG, tal, as relações que você constrói ali são duradouras. Eu tenho bons e grandes amigos que foram do meu primeiro PG. Então, até hoje comigo, caminhando junto, rindo junto, chorando junto. É muito legal isso, né? Então, o que você falou é muito legal. A gente tem que entender essa importância disso. Eu também acho, e eu tenho um testemunho para repartir sobre isso, né? Eu fico pensando que a igreja é uma família. Então, a nossa família, quando é só nós dois, né, marido e mulher, a gente tem uma dinâmica, a gente resolve tudo mais rápido, a gente, se não tiver feito o almoço, tudo bem, a gente passa ali na esquina e come, tudo, as logísticas são mais fáceis, né? E a gente se encontra de uma maneira mais orgânica, né? Toda hora se esbarra porque são só os dois. Quando a família cresce, quando começa a vir os filhos, você precisa de ter uma certa logística organizada, você precisa de ter uma intencionalidade para que isso aconteça. Então, quando eles são pequenos, ainda é bem fácil, porque eles dependem da gente, então, onde nós formos, eles vão. Mas quando eles começam a crescer, que é a fase que nós estamos hoje, nós todos com os nossos filhos, eles têm uma independência onde eles podem ou não voltar para casa. E a nossa intencionalidade para manter a família unida, ela tem que acontecer. Então, eu acho o máximo como Deus ele é tão pedagógico, ele é tão professor em nos ensinar a viver. E aí ele deixou como modelo de despedida dele, de último encontro, como o lugar de encontro, a mesa.
Porque a Santa Ceia, ela é esse lugar de encontro. E ele deixou, se ele pudesse resumir a última palavra, o último significado que ele queria deixar para todos nós, ele resolveu encontrar com os seus amigos antes de ir para a sua partida, ao redor da mesa. Então, hoje lá em casa, uma das nossas estratégias com certeza, mais poderosas que Deus tem nos dado é colocar a mesa de forma agradável, apetitosa, atraente para os nossos filhos virem estar conosco nesse momento de mesa. E eu creio que espiritualmente é a mesma coisa. Então, a gente, nos pequenos grupos, a gente tem essa condição de colocar a mesa uns para os outros, né? Quando a gente reúne no domingo, a grande família se reunindo naquele momento da figura maior, onde todo mundo está ali celebrando a Deus. Mas a intimidade acontece nesses grupos menores. E aí a gente pode, através desse assentar, olhar nos olhos, ter tantas verdades de Deus reveladas na vida um do outro, né? Então, como você disse, né, Neemias, o nosso esforço hoje é de que a gente não tenha preguiça para fazer os trabalhos intencionais que a gente precisa e colocar essa mesa, né, para aqueles que são os nossos mais próximos. E cada pequeno grupo traz os mais próximos da vez. E as famílias, assim, esse modelo é muito importante, porque a gente lembra muito bem do início, né? As coisas que aconteceram, os passos que foram dados, muita dificuldade, né? Alugar um espaço daquele foi difícil. E o espaço não estava pronto. Então, assim, ter recursos com poucas famílias, né? A gente estava começando um trabalho. Enfim, todas essas coisas que, né, situações que nós passamos, elas nos ajudam, como ajudam as nossas famílias, nossas casas. Quando a gente começa um relacionamento, um casamento, né, muitas vezes a gente não está pronto. Do ponto de vista... Hoje em dia, os meninos querem casar pronto, né? Mas, assim, a gente casou com dificuldade. Para comprar um móvel, para comprar uma televisão, era uma situação até para ter carro, né? mais difícil, para ter carro, enfim, para outras coisas. Hoje muita gente espera ter para depois casar, né? Alguns modelos estão mudando, mas a gente que entende esses princípios, né? E nós valorizamos, com a palavra de Deus, os dias de humilde começo, né? E esses são coisas importantes para a gente lembrar, né? Nós fomos para lá. Eu me lembro do primeiro culto, como era feio aquele lugar. Como era horroroso. Feio, né? Como a gente teve, no decorrer do tempo, a gente foi melhorando, não que isso seja o mais importante, a gente nunca priorizou nada em relação ao prédio em si, né? Mas a gente queria dar um pouquinho mais de cara, um pouquinho mais de condições, adequação, estrutura, para que a gente pudesse ter mais gente, né? Mas é muito bom lembrar o que a gente passou lá, as coisas difíceis. Muitos anos sem bater as contas, né? A gente tendo que colocar recursos além daquilo que era o nosso compromisso na época, enfim. Então, esse é um processo importante que a gente pode aprender com isso, seja nos negócios, na vida, na caminhada, na amizade, nas relações. Às vezes você tem que... Você, do seu lado, botar mais do que o outro. Enfim, são momentos que a gente vai lembrando. Né? Por outro lado, é muito bom, é muito gostoso você participar de um processo de uma construção. Aprendizado. Porque você saber, você ter certeza da sua origem, né? Vamos pegar o Paulo Júnior aqui, você ter certeza da sua origem, você começa a ter mais certeza do seu destino. Então, a nossa origem ali, como a gente começou, participar dos processos evolutivos, vamos dizer assim, da nossa estrutura. Desenvolvimento. Isso é muito legal. Eu sem me lembro dúvida. Assim... Por isso nós estamos lembrando, sem dúvida. Quando começou o culto da manhã. A gente só tinha o culto. Tinha um ministro do louvor que era difícil, mas era... Mas a gente começou lá e vocês vão lembrar disso, era também 20, 30 famílias que iam para lá, 20, 30 pessoas. Não, é 20 pessoas. 20. Inclusive, assim, as primeiras formato que nós tentamos naquele culto da manhã não funcionou. Né? Você lembra disso? Depois aqui
Sabe quando é que começou a dar certo? Quando começou a pôr a mesa, né? O café da manhã. Exatamente. O café que a coisa foi evoluindo. Mas assim, eu me lembro até pro café, que muitas vezes a gente fazia vaquinha para comprar as coisas do café. Então, assim, esses inícios, né, como o Neemias está colocando aqui, é muito bom a gente ver. Porque muitas vezes a gente chega e vê tudo pronto, vê a estrada asfaltada, trazendo para o meu ramo aqui, a gente não sabe o cara que abriu a picada ali. Ele não vai entender os processos que ele viveu até chegar até ali. Então, é muito importante a gente realmente relembrar, saudar as pessoas que seguraram esses processos lá, o Boaz, essa turma tá no culto da manhã. O finado Vinícius morreu agora. Pois foi o primeiro diácono que cuidava dos cafés. Queremos honrar o nosso querido Vinícius, a nossa sua Aninha, casa, os meninos, a casa, Aninha. Marquinhos, o Cássio. Então, são pessoas que realmente assim nos ajudaram os irmãos muito, lá do conselho também, Carlos Henrique. Então, todo esse processo que a gente vive hoje, ele é fruto de uma semente, né? Que foi plantada lá, sofrida, regada com muito suor, tal, para a gente viver eles hoje. É muito legal a gente poder contar isso e viver isso. É muito interessante a gente falar da questão dos pequenos grupos, né? E a partir disso a gente ir para a questão que é um outro princípio nosso de plantação de igreja. Eu acho que é importante a gente dizer isso, né? Porque essa questão do tamanho para nós sempre foi algo que a gente sempre orou e conversou com Deus para a gente entender qual seria o nosso tamanho, né? E Deus é um Deus de crescimento, é um Deus de multiplicação, né? Ninguém pode dizer qual é o tamanho, né, de uma... quantas laranjas contém dentro de uma semente de laranja. Esse é um princípio de Deus. Só Deus pode dizer, né? Então a gente crê na multiplicação da igreja. Mas enquanto nosso tamanho local foi algo que a gente sempre conversou e orou, né? Senhor, até quando, né, nós vamos crescer aqui nessa congregação local ou até quando nós temos que ir multiplicando, né? E aí Deus, né, colocou para nós um certo tamanho de quantidade numérica de pessoas para que a gente pudesse não perder essas características de uma igreja relacional, de uma igreja que não se transforme numa igreja de eventos, mas uma igreja de relação. E para a gente ser uma igreja de relação, a gente precisa, né, ter formas de viver numa comunidade menor. Então, os pequenos grupos era para atender justamente isso, mas também nós entendemos que, através da plantar outras congregações, em Goiânia ou em fora de Goiânia, era uma forma da gente também multiplicar, né, e continuar com um tamanho ali na 90, um tamanho adequado para que a gente não perca essas características relacionais da vida da igreja, né? Por isso a gente começou a plantar igrejas, né? Então é importante dizer que nós plantamos em 2008 o Alpha Mall, né? E ali foram vários líderes e pessoas e famílias, né, que foram deslocadas para lá, né? Isso tirou um pouco do volume de gente da 90 e também abriu possibilidade, né, para que novas lideranças surgissem, né? Então, o processo de plantação de igreja ele é muito importante porque é um processo renovador de novas lideranças que vão surgindo e novas pessoas que vão assumindo compromisso, né? Nós tivemos o próprio Jaó, né? Depois tivemos uma congregação no Retiro do Bosque, nós adotamos algumas outras congregações em Goiânia, né? A CMA, lá no bairro Floresta, a congregação lá do nosso querido pastor Carlos, né? A congregação de Inhumas, depois a congregação lá na Shalom, né? Todas essas igrejas, né? A CMA, foram importantes porque, no início, todas elas foram adotadas por nós da 90, né? Então, a gente sempre... Esse processo também tem Brasília, né? Brasília, que foi, inclusive, antes do Alpha Mall. A gente ia para lá semanalmente, né? E começou na casa do Câmara. Antes depois, mesmo. Não, foi depois. Não, depois foi lá para o auditório da UIN. Começou, era um pequeno grupo na casa do Câmara. Eu lembro da casa do Câmara. Depois fomos lá para... enfim, também... eu sei que nós participamos lá. Né? Acho que foi em 2005, se eu não me engano. Logo... Ou seja, nós
plantamos a igreja em 2004 e já logo estávamos plantando uma outra igreja. 2005 para 2006 Isso. também. E isso fala muito daquilo que é a saúde, né, de uma congregação local, de sempre estar pensando em multiplicar. E a gente tem um cuidado muito grande com essa questão da centralização, né? Uma das coisas que eu percebo que muitas igrejas ao longo do caminho, né, elas perderam o seu rumo, o seu prumo daquilo que era a vontade de Deus, porque elas começaram a querer centralizar tudo e não descentralizar isso. Então, eu acho que é muito importante, né, a gente colocar isso como um valor para nós, né, a descentralização. Nós cremos, né, que, na verdade, o Espírito Santo é quem governa a igreja, né, e que nós somos apenas mordomos, né, desse aprisco, que Jesus é o pastor. Muito importante a gente dizer, então, que uma das coisas que mantém o Ministério Sal da Terra de uma forma unida até hoje foi porque nós fizemos uma opção pela descentralização, né, e uma autonomia dessas congregações locais, né? Com isso, a gente multiplicou vários líderes, né, e a gente pôde manter, né, essa saúde, né, sem um poder muito concentrado na mão de alguns, né? É trocar poder por autoridade, né? Na verdade, mesmo que você não tenha controle sobre as igrejas, você tem autoridade sobre as igrejas. E a autoridade, ela é sempre conquistada e respeitada. E muitas vezes há algumas denominações em que não há autoridade, há poder. E isso é o que é o maior complicador que a gente tem, né? Então, o que eu gosto muito na gente é que nós falamos com várias igrejas de forma diferente, nos fazemos entender, tal, mas não abrimos mão de nenhum princípio. Então, isso faz com que a gente possa navegar sempre em águas profundas, mas também sem perder o rumo. Eu acho isso importante, porque nós temos igrejas que são... eu me lembro quando eu visitei Fabriciano, Coronel Fabriciano... que é uma outra congregação nossa. Que é uma outra congregação nossa, que lá é tudo muito diferente de Goiânia, mas fala a mesma língua. Você se sente lá, você chega... Não, eu estou numa igreja Sal da Terra. Então, isso é legal demais. É demais. Eu acho que é importante só a gente relembrar aqui para os nossos amigos, irmãos que estão ouvindo, que às vezes não entendem quando a gente fala assim... O nosso nome, né? O significado do nosso nome, Sal da Terra, ele veio como uma identidade mesmo daquilo que o ministério seria, né? Salgando e misturando no meio de outros ministérios, né? A gente nunca teve a pretensão de ser uma igreja que crescesse em instituição, mas uma igreja que crescesse organicamente como parte do corpo de Cristo, nessa igreja maior do Senhor Jesus. Por isso, quando a gente fala, né, que é a nossa igreja em Coronel Fabriciano, a nossa igreja na CMA, a nossa igreja lá no Floresta, nós estamos falando de igrejas que foram se aliançando, mas que a gente foi trazendo essa ombreando junto, né, essa caminhada, né, salgando, né, e deixando com que cada uma continuasse exercendo as suas características locais, porque o corpo é assim. Deus criou um corpo diverso, com diversos tamanhos, de partes diferentes, funções diferentes, mas que estão juntos, estão ligados, né? Então, acho que é importante dizer que o nosso ensino é de que existe só uma igreja. Acho que isso é muito importante, talvez seja o mais importante. Ninguém ensina lá que a gente é a igreja. Nós ensinamos que só existe uma igreja. A gente complementa esse processo. A gente servimos essa igreja. Servimos com dons e talentos esparramados para todo lado. Isso. E assim, não existe... nós não somos melhores. Pelo contrário, né? A gente quer aprender com os nossos irmãos de várias igrejas que têm aqui. Apenas temos, às vezes, coisas que eles não têm e a gente se complementa e a gente pode, então, abençoar o nosso condomínio, nossa cidade, de uma forma às vezes diferente, que não escuta ele, mas escuta a gente, mas tem gente que escuta eles, não escuta a gente, porque o Espírito Santo é que faz no final toda a obra, né? Então é muito importante
que desde o início, desde os processos anteriores, desde o início, desde tudo, a nossa crença é que só existe uma igreja, só um Senhor. Amém. E é nele que a gente deposita toda a glória, toda a honra. E é nisso tudo que a gente está baseado, porque sem isso a gente não tem condição de caminhar como igreja. É verdade. Muito bem. Bom, a gente já precisa ir agora para as últimas palavras aí, considerações de cada um. Mas eu gostaria... Bom, como nós estamos falando de retrospectiva e perspectiva, eu queria que rapidamente cada um deixasse aqui uma perspectiva. Algo assim, né? Um sonho que talvez Deus colocou no coração de cada um de vocês para frente, que a gente ainda não alcançou, que a gente não materializou ainda, né? Mas que é um desejo, um sonho, né? Ou até mesmo uma palavra profética para nós, como congregação da 90 para frente. Vamos lá? Quem que vai começar aí? Posso ter a primazia, já que eu sou a única mulher dessa mesa? Lógico, lógico. Na hora que você foi falando, amor, eu fui pensando que o desejo da gente ser uma comunidade que inspira a cidade. E não uma comunidade que se volta para si mesma, querendo ter ali um lugar seguro, onde todo mundo pensa e fala igual. Mas da gente ser um lugar, uma comunidade que é segura, que se abraça, mas que se envia para fora das paredes do lugar que a gente se reúne, para abençoar essa cidade ou todos os lugares que o Senhor nos levar, para sermos profissionais aonde nós estamos, que entendem que são sal e luz ali naquele lugar e que são voz de Deus naquele lugar e que foi enviado por Deus naquele lugar para ser um comunicador da verdade e da bondade do Senhor. Muito bem. Bem... Então pode falar. Não briguem, meninos. A gente está completando, né, esse tempo aqui. Acho que a maioria, o Adriano, que surgiu para o Senhor aí nesses 20 anos, né, que ele falou aqui que se converteu nesse processo, e a gente tem uma caminhada maior com o Senhor, mas nós estamos falando desses 20 anos de Sal da Terra, né? Então, assim, o que me veio ao coração, quando pegando o gancho da Roberta, quando o Marcão, que eu não esperava que ele ia falar sobre isso, o que a gente pode sonhar é que os nossos filhos sejam eles filhos de casa, sejam filhos emprestados ou adotados, do coração, possam dar frutos. Amém. E seus filhos possam dar frutos. Continuar o legado. Que não seja na Sal da Terra, mas seja na igreja do Senhor. Amém. Esse é o meu sonho. Amém. Amém. Meu também. Eu fazer como sal, vou misturar esses dois sonhos, porque realmente eu acho que a gente ter uma igreja que está pronta a servir a comunidade e não se servir da comunidade é fundamental, né? E a gente precisa, quando a gente vê Cristo formado nas pessoas que estão caminhando conosco, a gente quer ver esse exemplo. Cristo veio e falou para nós: eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Então, o meu sonho é ver realmente as nossas igrejas sendo servidoras da comunidade, servidoras no sentido mais amplo, não um assistencialismo, não. Eu penso em algo mais sublime do que isso. Como Cristo né, o exemplo de Cristo disso. E também, Neemias, assim, filhos espirituais, filhos naturais, tal, são filhos, e a gente entende que a realização de qualquer pai
qualquer pai, é ver Cristo formado em seus filhos. Eu acho que quando Deus colocou nos colocou aqui, o que Ele queria era uma família, né? A gente reconhecer Ele como Pai e ser multiplicadores de Cristo aqui, é ver Cristo formado. Então, o meu sonho é realmente assim, que nós sejamos usados por Deus para formar Cristo nos nossos irmãos. Esse é o meu sonho. Amém. Muito bom, gente. Quero agradecer de todo o coração a vida desses três, né, pilares nessa igreja, né, desde o começo. O Senhor tem... e a gente está junto, um privilégio muito grande, né? Nossos filhos estão juntos, daqui a pouco os netos vão começar a aparecer e a gente quer isso mesmo, né? Quer que nossos filhos e netos continuem esse legado, né? Que não começou em nós, começou em Cristo. Nós somos apenas, né, uma passagem disso, mas a gente quer que eles continuem fazendo muito melhor do que a gente. Tá? Então, um beijão para todos. Não perca o próximo episódio desse podcast.